Boa noite a todos. Do livro Coleção Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 40, Ante o Objetivo. Para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo que mantemos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem um preço respectivo. O usuário, para amelhorar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito a ser feliz. Se os impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo em meio a incompreensões, açoites, aflições e perdas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas por tua vez chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Que assim seja. Boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso Evangelho do dia de hoje, louvando e agradecendo ao nosso Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade bondosa que nos acompanha, que nos assiste. Muito obrigada por tudo que temos, por tudo que recebemos, e por estarmos aqui, meu Deus, te louvando, te dizendo muito obrigado pela oportunidade de estudarmos mais um pouquinho do teu Evangelho bendito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo lugar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Só um minutinho. Boa noite a todos, queridos irmãos. Boa noite a vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos dar início, então, ao nosso Evangelho híbrido deste domingo, sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para o estudo de hoje, no capítulo 15, intitulado Fala da Caridade na Salvação, Allan Kardec fala no nosso Evangelho segundo o Espiritismo
dedica os itens 4 e 5 ao trecho evangélico em que Jesus define o maior mandamento, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 34 e 40. Muito bem, meus irmãos. Então, a gente vai começar explicando sobre o que significa o maior mandamento. Quando Jesus respondeu aos saduceus a pergunta que lhe fizeram, né, sobre qual era o grande mandamento da lei, então Jesus responde ao doutor da lei que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o primeiro mandamento, e o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a doutrina espírita explica que amar a Deus dessa maneira, aquele que o reconhece como um pai misericordioso, que compreende a vida, que como dádiva do seu amor, ele auxilia a todos em benefício do nosso próprio progresso, porque dessa maneira que viemos para esse mundo através das sucessivas encarnações para nos melhorarmos, para realizarmos o nosso progresso e para reajustarmos a nossa rota, arrumarmos o nosso GPS, como dizem, porque as coisas no passado que nós esquecemos talvez não deram muito certo. Então a gente tem hoje a beneficência, né, que Deus faz nos esquecer do passado e coloca nós nesse mundo de provas e expiações como maneira de consertarmos os erros do passado. E daqui, desse mundo, ninguém sai sem pagar, sem ajustar as suas contas, os seus débitos, né? Mas nós temos muito merecimento, muitas oportunidades, basta a gente buscar. Então, assim, então, nós próprios fazemos da nossa própria vida uma caminhada na direção e na observância das suas leis, quando estamos convictos que seguir esse caminho, por essa trilha que o Senhor nos indica, é a melhor solução para nós, para o nosso avanço, tanto intelectual como moral. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é reconhecer a natureza como uma obra da sua bondade e agradecer-lhe diariamente por tudo que nos concede. Amar a Deus sobre todas as coisas também é recorrer a Ele como amparo da nossa fraqueza, porque sem Deus não somos nada, meus irmãos. Nós precisamos da força dEle para continuarmos respirando, para continuarmos em pé, para lutarmos diante dos desafios que nos aparecem diariamente. E que faz da própria vida uma caminhada em sua direção, pela observância dessas leis. A Júlia trabalha com os seu óculos porque para ler mais perto dos óculos, para ler longe, assim, eu não preciso de óculos. Vamos em frente, então. E por amar o próximo como a nós mesmos, o que nós podemos entender dessa afirmação? Que devemos dispensar ao nosso irmão o tratamento que gostaríamos de receber, caso estivéssemos em seu lugar, desejar tudo o que almejamos para nós, regozijarmos-nos com suas alegrias e consolarmos com as suas dores e aflições. Queridos irmãos, essa passagem é difícil, porque cada um tem a sua própria cruz para carregar. E essa cruz para carregar, ela exige perseverança, ela exige coragem e ela exige muita fé na proposta
de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente se depara no próprio seio familiar com irmãos que não têm essa força, que precisam do amparo, mas negam essas oportunidades que Deus dá àqueles que enxergam a vida espiritual e não só a vida material. Então nós devemos nos colocar no lugar do próximo e procurar dispensar-lhe as mesmas atenções como gostaríamos de receber, se nos encontrássemos em igual situação. A gente talvez não se encontre em igual situações que esses irmãos se colocam, porque nós temos o nosso livre arbítrio. Nós fazemos uma escolha de não semear o mal, de fazer somente o bem e ser grato, muito grato por essa vida que Deus nos deu. Enquanto outras pessoas escolhem caminhos mais difíceis, mas todos vão ter a misericórdia do nosso Pai, porque Deus é amor e cada um no seu tempo vai receber a sua oportunidade de se identificar com as leis divinas e de conseguir caminhar por esses caminhos mais suaves. Não é caminhos assim, caminhos ásperos nós temos. A subida de elevação espiritual, ela é a porta estreita, não é a porta larga que nos leva ao orgulho, ao egoísmo, a falta de caridade. E essa porta, ela precisa de determinação, né? A porta estreita, ela precisa de força, precisa de fé e de seguir em frente, não desistir. Então, assim, qual ensinamento nós podemos tirar da frase de Jesus, toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos? É que essas regras religiosas, todos os ensinamentos dos profetas, todas as lições que estão nos livros sagrados, podem ser resumidas em dois mandamentos: amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou verdades eternas. Portanto, ontem como hoje, esses dois mandamentos contêm tudo aquilo que nós precisamos para a salvação do nosso espírito. E é possível amar a Deus sem amar o próximo? É lógico que não. Porque aquele que verdadeiramente traz dentro de si o desejo de amar a Deus e observa seus mandamentos, estende esse amor a todas as pessoas, por todas nelas reconhecer criaturas por ele criadas, irmãos seus. Não se pode amar a Deus desprezando o próximo. Ao contrário, é pelo bem que fazemos ao próximo que demonstramos o nosso amor a Deus. E que conclusão prática podemos tirar dessa lição? Que fora da caridade não há salvação, uma vez que a caridade é a concretização do amor e é a forma pela qual o amor se realiza. Então, o caminho da salvação passa obrigatoriamente pelo amor ao nosso próximo. E quais são as virtudes, meus queridos irmãos, que precisamos cultivar para observar esse mandamento? Precisamos cultivar a caridade, a humildade, pois a primeira nos ensina o esquecimento de nós mesmos em favor do nosso próximo. E a segunda nos liberta das vaidades humanas, aproximando-nos de todos na condição de irmão. Então é pela prática dessa caridade que combatemos o egoísmo. Pelo exercício da liberdade, nós nos libertamos do nosso orgulho, que tanto nos atrapalha. Porque ao sermos orgulhosos, nós negamos um monte de coisas ao nosso irmão. Devemos praticar a caridade, mesmo sendo próximo o nosso inimigo? Certamente que sim. Nesses casos, nós devemos amá-los e perdoá-los, e desejando todo o bem que gostaríamos também de receber, sem recusar oportunidades de reconciliação. E se mesmo agindo dessa forma, não formos compreendidos pelo nosso irmão, Deus, que vê tudo o que se passa, há de
nos reconhecer todo o nosso esforço que nós fizemos para conseguirmos estabelecer de novo os nossos vínculos com os nossos irmãos. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, que a gente possa reconciliar com os nossos irmãos enquanto estamos a caminho e que possamos amar muito a Deus e todos os seres que estão conosco nessa caminhada. Que assim seja. Nos dirigindo agora para o final do nosso Evangelho, vamos fazer nossa caridade para com o nosso próximo. Qual é o jeito que nós podemos fazer caridade nesse momento? A nossa prece. Vamos lembrar de todos os irmãos que estão sofrendo de alguma forma. Os que estão próximos, os que estão distantes, os que precisam de uma energia, de uma prece, e que também a gente possa ouvir o nosso irmão, dar atenção devida, que às vezes eles só querem conversar com a gente. Vamos lembrar de todos e que Deus, na sua infinita misericórdia, possa acolher a todos, dar a todos o seu conforto. Vamos pedir por nós também, para que a gente possa sempre andar no bom caminho e seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela participação, obrigada a quem nos assistiu pelas redes sociais e nós convidamos para no próximo domingo estarmos novamente aqui com o Evangelho Híbrido do Centro Espírita Allan Kardec. Boa semana a todos e vamos em paz.